Na década de 50, eu prestei um concurso para... Era guarda de presídio. Porque o salário, uma questão governamental, era muito alto e eu me interessei. E passei no concurso e fui admitido na penitenciária do Estado. Logo em seguida, fui transferido para a Casa de Custódia como guarda de presídio. Como guarda de presídio, seriam as turmas, que é 24 horas por dia. São turmas de 12 por 36 horas de serviço. Eu fui depois zelador, assistente penal e substituí a chefia penal. Com a aposentadoria do chefe administrativo, era tipo diretor administrativo, vamos dizer assim, eu me candidatei a uma vaga e fui nomeado diretor administrativo da Casa de Custódia. Tudo isso na Casa de Custódia já. E aí, em seguida, o diretor-geral da Casa de Custódia me designou para ser o primeiro substituto dele. E como primeiro substituto dele, eu exercia, nos afastamentos dele, a diretoria da Casa de Custódia. Preso famoso, ou preso para ser famoso, depende de uma condição, vocês me perdoem, da divulgação da pessoa dele diante de fatos que a sociedade toma conhecimento. E a sociedade toma conhecimento, exceto a que participa do caso específico do crime que ele cometeu, não. A difusão é imprensa. A imprensa trabalha normalmente, trabalha com seriedade, mas noticia o crime. Agora, noticia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. E os crimes são sempre não queridos pela sociedade, recriminados pela sociedade. Até a palavra já deve ser. O que acontece? Se a imprensa publica 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, ele passa a ser notório o comportamento dele como autor de comportamentos antissociais criminosos. E ele passa a ser... No presídio, se ele for líder, ele passa a começar a exercer a liderança para o interesse dele. Qual é o interesse dele? Comportamento criminoso. Então eu procuro eliminar isso de forma técnica, de forma... Né? Aí vai psicologia criminal, sociologia criminal, medicina também, por que não? Não, a imprensa não tem o poder de condenar. É ter o poder de noticiar. Quem vai condenar ou não, condenado do ponto de vista jurídico é o juiz. Condenado do ponto de vista social é a sociedade. Ela noticia. Agora, o que acontece é que há, por exemplo, programas específicos de crime. Eu não queria falar isso porque vai, sem querer, levar a ideia de pessoas. Não tem nada a ver com pessoas. Cujo programa são específicos em atender o comportamento criminoso. E quanto mais sério, quanto mais ao gosto da sociedade, mais esse programa põe alguém como criminoso. Ninguém nasce. A criança não tem noção de mal e de bem. Então, nesse ponto de vista, não. Então, sociedade, não. Há tendências biológicas. Violência, por exemplo. Eu fiz um curso, uma ocasião, sobre amidalectomia cerebral. Amidalectomia cerebral. Primeiro,
A sociedade não sabe que nós temos amígdala no cérebro. É. Né? Eu teria que explicar como é que funciona a amígdala no cérebro. Então, assim, é um negócio... Então, eu fiz um curso sobre isso, mas acontece que antes havia um grande psiquiatra internacionalmente conhecido, português, que tentou uma fórmula médica de aplacar o comportamento criminoso, de fazer com que a pessoa que tivesse esse costumeiro comportamento não se comportasse como violência, né? Dr. Ergas Muniz, médico, psiquiatra internacionalmente conhecido. E ele criou, então, se eu seccionar certos feixes neurológicos cerebrais que promovem o comportamento violento, ele deixa de ser violento. E fez. Ele seccionou, ele eliminou certos feixes do lobo frontal das pessoas, e realmente elas ficaram pacíficas, boazinhas. Mas percebeu-se futuramente que não foi maravilha. Era mutilação por em cima, ele ficava meio bobo mesmo, entendeu? Não ficava quietinho. E eu convivia com criminosos que tinham sofrido lobotomia. Tem nada a ver com a amidalectomia. É outro problema. Foi quando eu perguntei para o professor que dava a palestra qual a certeza diagnóstica, qual as consequências da atuação sobre a amígdala cerebral, qual a possibilidade de ficar permanentemente, como era da lobotomia, com uma sequela comportamental diferente. Daí ele disse, mas vou escrever um livro. Bom, que veja bem, percebeu-se no futuro que o problema da atuação sobre a amígdala cerebral, parada a atuação externa, ele voltava a ter o comportamento. Então, não resolvia o problema. Né? Ninguém nasce criminoso. Só nasce quando tem noção de que o comportamento dele é vetado pela lei penal. Normal. Ele é um cara normal, uma pessoa normal. Mas tinha essa falha comportamental de não aceitar em hipótese nenhuma aquilo que ele achava que era errado, certo. O que é certo e o que é errado? Não existe. Bom é aquilo que atende ao meu interesse. Mal é aquilo que evita, que impede o meu interesse. Né? Então o que ele achava? Ele achava. Ele fazia bastante exercício. Ele disse, esse cara fica dormindo na cadeia, fica vendo televisão. Quando na hora de pegar mesmo, daí... Ele era violento. Mas um homem comum, normal. Não gostaria de falar sobre isso, estava presente. Não foi o meu batismo de violência no ambiente, não minha. Mas houve um problema num presídio que eu trabalhei em certa época, eu trabalhei 30 e tantos anos, né? E que ocorreram 42 mortes. Eu participei, passei 3 dias dentro do presídio cuidando dessas coisas. Eu já era assistente penal. E, a meu ver, foi de consequências, a mais danosa que houve.
Nas condições atuais, não. Porque a atuação é completamente diferente. A vivência social não é estática, é dinâmica. Eu estou afastado já há 22 anos. O crime mudou muito. A influência do tóxico, por exemplo, é bem maior do que era. A lei penal é muito boa, porque a lei penal, ela não tem, ela vai trazendo para o campo penal, o campo criminal, à medida que há interesse social. Então, o problema é a lei processual penal, que ninguém liga muito para ela. Ela que dá a probabilidade e a possibilidade de ir dificultando o final da apreciação criminal, recurso, tem N recursos. E há uma demora muito grande. Isso, além do problema que você objetivou, tem o problema de distanciar muito a pena do comportamento criminoso. Perde o foco. Ele não sente a noção de que eu não pus a mão no fogo, te queimou e doeu. Né? O exemplo é bem infantil para ter uma ideia. Não, porque fica muito distante. Então uma criança tem uma atitude que no futuro vai criar problema, mas ela não tinha noção na época. Então é o caso. Se a pena está muito distante do ato criminoso, ele perdeu a ligação forte que existe entre o que ele cometeu de ato criminoso com a pena que ele recebeu. Se pegasse os menores, o menor que cometeu, por exemplo, um latrocínio, ele vai ficar até os 18 anos na casa de menores. Não pode ir. Inteirados os 18 anos, o que acontece? Eu vou para a liberdade. Não vai para a liberdade. Faz exame, ele é perigoso, aplica a ele uma medida de segurança detentiva, por periculosidade real. Então, em vez de ir para a liberdade como estão fazendo, não estão usando esse artigo da lei. Você entende? Então acontece o seguinte, as quadrilhas começaram a usar o menor para o ato mais grave, por exemplo, matar, atirar. Mas acontece que vai indo, que foi o que aconteceu, o menor começou a perceber, não a percepção, vamos dizer, como é que eu digo, por consequência só. Ele começou a perceber, pô, se eu fazer para ele, eu vou fazer para mim, né? Entende? Entende? Ele recebeu uma porção do produto do crime, era tudo dele, o produto do crime. O menor começou a fazer. Então, o menor está matando adoidado, está matando, brincando de matar. E não acontece nada. Então, suponha por hipótese que eu fosse delegado de polícia. Eu recebo um menor, que a polícia pegou, que cometeu um comportamento grave. Não deu latrocínio, daí ele vai para a casa do menor, tem até 3 anos, ele pode ficar lá. Não, esse senhor não. É um roubo que ele fez na rua. Ele chega e fala para mim, doutor, não queria que o senhor falasse nada, eu queria que o senhor chamasse minha mãe e me entregasse para ela. E o delegado é obrigado a entregar ele para a mãe. Que às vezes nem quer. Você entende? Então, veja bem. Por quê? Porque houve a confusão entre direito e benefício. Isso aí varia. Se a pessoa tiver mais condições sociológicas, evidentemente vai ser mais beneficiada. Né? Mas sem esse interesse em beneficiar
pelo fato de ser rico, pobre ou não. Outra coisa, a educação que o ambiente infunde nas pessoas quando crescem, infantil, juvenil e adulto, a grosso modo, se há essa maneira de atender, ela é influenciada. Vou dar um exemplo mais bobinho, bem infantil. Eu vou, paletó e gravata, me arrumar aqui. Eu vou de paletó e gravata, bem vestido, bem acompanhado, ao banco tirar o empréstimo. Eu vou aos farrapos tirar o empréstimo. Eu sou mal pagador, com gravata e tudo. O outro que está a roupa de trabalho, que é a roupa dele, o comum da roupa dele, que é mais simples, é bom pagador, é honesto, tudo. Quem leva vantagem? É etilização do atendimento. Isso existe. Mas existe em toda sociedade, não é? Quando eu falo a nível internacional. Não falo a nível do Brasil. Agora, a confusão entre direito e benefício, essa existe aqui no Brasil. Estão misturando uma coisa com outra, não deve. Político corrupto. Eu vou tratar do comportamento corrupto dele, sendo ou não político. Certo? Agora, o político, geralmente, o ato de corrupção dele como torna-se público, agride muito mais a sociedade do que alguém que tem pontualmente um comportamento criminoso, sem grande repercussão. Né? Outra coisa, a probabilidade, a possibilidade de atender a interesses escusos de uma pessoa que exerce uma função importante, como representante da sociedade, é bem mais grave do que de uma pessoa qualquer, ou não. Porque ele tem poderes dados pela própria sociedade a ele. Reforma política. Qual a reforma política? Como fazer reforma política entre os políticos, sendo que você cercear a probabilidade que ele tem de se tornar uma pessoa capaz de receber votos. Então, tá mal, porque levantaram-se questões que envolvem políticos, porque eles estão exercendo uma função que possibilita a ele de alcançar valores que interessam a ele.